entrar eu posso dizer que no principal assunto da Bíblia. Você ouviu o que eu acabei de falar? O principal assunto da Bíblia. Qual, pastor? A morte de Jesus. Só que eu não vou entrar nos detalhes da morte. Porque eu acredito que todos aqui já ouviram os detalhes da morte. Ele foi condenado, soltaram o Barrabás, e ele foi preso. Aí ele começou a ser agredido, esbofeteado, cuspiram nele, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos e chicotearam e prenderam ele na cruz. Totalmente ele foi preso na cruz e ali ele ficou horas ali sofrendo. De um lado tinha um ladrão, do outro tinha outro, um foi salvo, o outro não. Tudo isso você já ouviu. E depois de tanto que ele sofreu, ele teve sede, aí deram a ele o vinagre, ele bebeu o vinagre e ali ele expirou. E quando ele expirou, quando ele morreu, o véu rasgou-se e disse, tudo isso você já ouviu, acredito eu. Então, eu não vou entrar nos detalhes, tanto é que eu nem pedi para você abrir nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem João. Porque o que eu quero com essa mensagem é explicar para você qual foi o sentido da morte de Jesus. O que ela representa. O porquê ele morreu, quem o matou e quais são os efeitos da morte dele na vida do que crê. Então toda a mensagem vai girar em torno dessas 3 perguntas. Como eu sempre peço, fique aqui comigo, a sua cabeça, o seu coração, para que você tenha um entendimento correto. Então vamos ler primeiro Isaías 53. Minha Bíblia é um pouquinho diferente da de alguns, que é a King James, mas você vai conseguir entender porque o sentido é o mesmo. Vamos lá então, Isaías 53. Ora, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus ferido e torturado. Verso 5. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. Versículo 6. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado na terra dos viventes por causa do erro do meu povo, ele foi golpeado.
Deram-lhe uma sepultura com os ímpios, e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E, embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho da sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Por este motivo eu lhe darei uma porção generosa entre os grandes, e ele dividirá os despojos entre as multidões. Porquanto ele derramou a sua própria vida até a morte, foi contado entre os criminosos. Portanto, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aí, levante a sua cabeça e olhe para cá. Eu acabei de dizer que o principal assunto da Bíblia é a morte de Jesus. E para mim, ao meu ver, o principal texto do Antigo Testamento é este, Isaías 53. Isaías 53 é uma profecia, é um pré-anúncio da morte de Jesus. E aqui, talvez você não tenha entendido, e eu compreendo que nós vamos voltar para entender, por isso não fecha a Bíblia. Nós encontramos 3 questões importantíssimas sobre a morte de Jesus. Eu separei em 3 perguntas. Eu gosto de separar assim para ficar mais claro o entendimento. A primeira pergunta, e nós vamos ao texto para encontrar a resposta, é a seguinte: qual o propósito da morte de Jesus? Repita comigo. Qual o propósito da morte de Jesus? Ou seja, por que ele morreu? Eu vou te dar a resposta e a gente vai no texto conferir. Ele morreu para pagar pelos pecados dos homens. Foi para isso que ele morreu. Este foi o propósito. Repita mais uma vez: pagar pelos pecados dos homens. Vamos ver os versículos que falam disso? Vamos voltar ao texto agora. Versículo 5. Isaías 53, 5. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. E o castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. Mediante suas feridas fomos curados. Veja agora o verso 6, que é o verso seguinte. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes, cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Agora veja o versículo 8. Por intermédio de julgamento tirano ele foi preso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado ou ferido. Até aí, olhe para cá. Então, qual foi o propósito da morte de Jesus? Pagar pelos pecados dos homens. E tanto no verso 5, como no verso 6, como no verso 8, nós encontramos as seguintes afirmações, resumindo todas elas. Jesus levou a culpa do pecado do homem. Ele foi morto pela culpa que não era dele, mas era dos homens. O que você tem que entender sobre isso? Que talvez você nunca entendeu e tomara a Deus que você entenda nessa manhã. Deus perdoa? O que vocês acham? Mas tem um detalhe sobre o perdão de Deus.
ele não pode perdoar de graça. Pensa comigo. Vamos dizer que alguém cometa um crime. Pensa num crime bárbaro. Essa pessoa é presa e levada ao julgamento. Ela cometeu um crime. O que ela merece? Ser punida, ser castigada. Uma pena. Só que aí ela chega lá diante do juiz, e o juiz, por ser uma pessoa muito boa, muito amistosa, muito bacana, muito amorosa, olha para o criminoso e declara o seguinte: você está perdoado. Eu pergunto a você, o que você diria a respeito desse juiz? Como você encararia esse juiz? Ele acabou de inocentar, de perdoar um assassino. Você acabou de ver o juiz perdoar um pedófilo, inocentar um estuprador. O que você diria a respeito desse juiz? Interage aí com o pastor. O que você diria? O que você pensaria desse juiz? Uma pessoa boa? Legal? Bacaninha? Um corrupto? Um injusto? Ele não pode ser juiz. Não quero saber se ele é legal, se ele gosta. Ele não pode. Ele não pode perdoar assim, a pessoa tem que pagar. Se Deus perdoasse o homem de graça, se Deus simplesmente olhasse para a humanidade que fez o que fez e faz o que faz, e dissesse o seguinte: vocês estão perdoados, o que você pensaria de Deus? Deus é injusto. Se for no teu caso, você fica feliz, mas se você vê se ele perdoando o outro, assim, de graça, você ia falar: Deus é justo, Deus é corrupto. Deus, ele iria violar a sua própria natureza de justiça, uma vez que a base do trono de Deus é a justiça. Por isso eu estou dizendo, Deus não pode perdoar de graça. Alguém tem que pagar pelos erros cometidos. E no caso, quem merecia pagar pelos erros cometidos? Aqueles que cometeram os erros, que no caso é o homem. Quando eu digo homem, é toda a raça humana. Quem deveria pagar é o homem, mas quem pagou? Quem pagou? Jesus. Como? Morrendo na cruz. Então, eu quero entender uma coisa, está ficando claro? Por que Jesus morreu? Para pagar pelo pecado da humanidade. Ele que em tudo foi pecado, em nada pecou, em tudo foi tentado, em nada pecou, ele assumiu a culpa da humanidade e pagou pelo pecado. E por que ele pagou com a morte? Porque o pecador merece a morte. Lá, pessoal, isso é uma realidade lá do Éden, lá do jardim. Deus falou para Adão e Eva: ó, não come desse fruto. Deus deu uma ordem. Porque o dia que você comer, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. O dia que você comer, você vai morrer. Porque o salário, Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Então Deus, para conservar a sua integridade, a sua justiça, ele puniu em Jesus, seu Filho, o pecado da humanidade. Isso é conhecido como um grande dilema pelos que estudam a Bíblia. Inclusive, só abrindo aqui um parênteses, eu vou anunciar uma coisa aqui para vocês. Posso? Na quinta-feira, pelo meu Instagram, 8 horas da noite, eu vou fazer uma live com esse assunto. O dilema do Evangelho. Você tem que entender, eu convido você a assistir. Você que tem Instagram, eu mando depois o link para você. Mas ficou claro até aqui? Por que Jesus morreu? Para pagar pelo pecado da humanidade. Segunda pergunta, e nós já vamos voltar ao texto. Quem matou Jesus? Quando a gente faz essa pergunta, quem matou Jesus? O que vem na sua mente? Os soldados. Afinal de contas, eles torturaram Jesus, prenderam Jesus, crucificaram Jesus e mataram Jesus. Alguém dirá, não, quem matou Jesus foram os judeus.
Não, o responsável direto pela morte de Jesus foi Pilatos. Foram os fariseus que se juntaram aos saduceus e a todo o sinédrio e armou para Jesus. Eles são os culpados pela morte de Jesus. Mas você sabe quem matou Jesus? Olhe bem nos meus olhos aqui, que talvez você nunca ouviu isso na sua vida. Deus matou Jesus. Não levanta e vai embora, não. Calma, fica aqui comigo. Eu vou te explicar. E a gente vai na Bíblia. Quem matou Jesus foi Deus. Lembrando que Jesus morreu para pagar pelo pecado da Quem o matou? Deus. Veja comigo o verso 10. Isaías 53, 10. Contudo, foi do propósito do Senhor torturá-lo e fazê-lo passar por tanta dor. Vamos ler de novo, versículo 10, só um comecinho. Algumas versões vai dizer: foi do agrado do Senhor moê-lo e fazê-lo enfermar. Até aí, olhe para mim e entenda. O que Isaías está dizendo aqui? Que a morte de Jesus foi do agrado do Senhor, foi do propósito de Deus, foi algo que o próprio Senhor fez. Não sei como está na sua Bíblia. Alguma Bíblia que está ao Senhor agradou moê-lo? A sua. Pessoal, quem moeu Jesus na cruz, quem matou Jesus na cruz, foi o próprio Deus. Mas pastor, por quê? Vamos voltar à primeira pergunta. Por que Jesus morreu? Para pagar o pecado da humanidade. Pensa comigo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui é pai ou mãe? Levante a mão. Se você dá uma ordem direta ao seu filho e ele desobedece, ele vai ficar de castigo. Geralmente é assim. Você dá uma ordem, o filho desobedece, ele vai ficar de... Quem vai colocar de castigo? Seu vizinho? Seu irmão? Quem vai colocar de castigo? Você, porque quem deu a ordem? Então, quem dá a ordem é que coloca de castigo. Quem vai punir é aquele que deu a ordem. Quem deu a ordem, por exemplo, os 10 mandamentos, foi quem? Quem que deu os 10 mandamentos, pessoal? Deus. Quem desobedeceu os 10 mandamentos? O ser humano, eu, você. Quem tem que pagar? Eu e você. Quem pagou? Mas quem que aplicou a punição? Aquele que havia dado os 10 mandamentos, a saber, o próprio Deus. Pessoal, vocês não estão entendendo a importância da morte de Jesus. Quem era para ser moído, quem era para ser massacrado, era o homem. E não era pelo diabo, não. Pessoal, nosso problema nunca foi com o diabo. O diabo não manda em nada. O problema do homem nunca foi com o diabo. O problema do homem sempre foi, com Deus, porque o homem vive em constância desobediência a Deus. O homem, por natureza, tem um sério problema com Deus. E uma vez que era para o homem ser punido por Deus, quem foi punido por Deus? Quem foi punido por Deus? Jesus. Na onde? Na cruz, por meio da sua morte. E é uma palavra muito forte que diz aí na sua Bíblia, na maioria das Bíblias, ao Senhor agradou moê-lo. Quando fala moer, você lembra de quê? Carne. Quem aqui já viu uma carne sendo moída no açougue? É uma expressão até forte, mas foi o que aconteceu com Jesus na cruz. A ira de Deus, que era para cair sobre o pecador, caiu sobre Jesus e o moeu. Mas calma, que no terceiro dia Deus ressuscitou Jesus. E nós vamos falar disso no próximo domingo.
Mas que fique claro, pessoal, que o problema do homem não é com o diabo, é com Deus. Logo, quem puniu Jesus, no lugar de punir o homem, foi o próprio Deus. Agora, a terceira questão que eu quero refletir aqui. Quais são os efeitos da morte de Jesus? Você já entendeu por que ele morreu, né? Para pagar pelos pecados da humanidade. E quem fez ele pagar? Quem o matou? O próprio Deus. Mas qual é o efeito disso? Observação é importante aqui. Qual é o efeito disso na vida do que crê em Jesus? Esses efeitos, efeito é resultado, efeito é fruto, efeito é benefício. Esses benefícios que eu vou falar aqui agora é para quem crê em Jesus, tá? É para quem está em Cristo. É para quem se rendeu a este Jesus que temos pregado todos os domingos. É para aquele que se arrependeu dos seus pecados, creu em Cristo como seu único e suficiente Salvador. São 3 efeitos, basicamente. 3. Justificação. Qual é o primeiro? O segundo, reconciliação. E nós vamos no texto ler isso aqui. Reconciliação. E terceiro, isenção da ira de Deus. E esse a gente vai ver lá em Romanos, mas vamos continuar aqui em Isaías por enquanto. Vamos ver o versículo 5 e o versículo 11 de Isaías 53. Vamos ler o versículo 5 mais uma vez. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Veja agora o que diz. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele. E mediante suas feridas nós fomos curados. Olhe para cá. Esse castigo de Jesus, essa morte de Jesus, ela nos traz paz. Que tipo de paz é essa, pastor? Diga comigo assim, paz com Deus. Sabe o que é paz com Deus? É reconciliação com Deus. Qual que é o contrário de paz? Alguém sabe? Contrário de paz. Guerra. Ou você está em paz, ou você está... Um homem que não está em Cristo está em guerra com Deus. Mas o homem que está em Cristo, por conta do que Cristo fez por ele, está em paz com Deus. Você sabe o que é estar em paz com Deus? Está tudo bem entre eu e Deus. Já não sou mais inimigo, sou amigo. Eu não sei se eu estou com esses exemplos deixando claro. Quem está em Cristo foi reconciliado com Deus. Sabe aquele problema que o homem tem com Deus por conta do pecado? Que eu falei agora há pouco? Quem está em Cristo, esse problema foi resolvido. Então, entre esse homem, que é o cristão, e Deus, houve uma reconciliação. Você não está mais em guerra com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Lembrando que isso é para quem está em Cristo. Reconciliação, paz. Sabe quando 2 irmãos ficam sem se falar? E num determinado momento eles fazem as pazes e voltam a se falar? O nome disso é reconciliação. Por meio da fé em Jesus, o homem se reconcilia com Deus pela morte dele. Veja o versículo 11, segundo efeito da morte de Cristo. Versículo 11. Logo depois do sofrimento, ele contemplará o resultado da sua obra. O empenho da sua alma e ficará satisfeito. Mediante o seu conhecimento, o meu servo, o justo, diga comigo assim, justificará a muitos. De novo, justificará a muitos. E ele conclui, tomará sobre si mesmo as más obras dos seres humanos. Veja bem, segundo benefício da morte de Cristo na vida do cristão, o homem é justificado. Justificado. Justificação, justificar. O que é isso? O que a palavra justificar significa? Declarar inocente.
Pessoal, parece loucura, parece não. Paulo vai dizer que a palavra da cruz é uma loucura. Porque o homem pecou, o homem é declarado culpado e o homem merece a morte e o inferno. Aí Jesus assume o lugar do homem, assume a culpa do homem, paga pelo pecado do homem e agora este homem que está em Cristo já não é culpado. Ele é inocente. Isso é ser justificado. Você é inocente a partir do momento que você crê em Jesus. Então, quando Deus olha para você, você que é cristão, você que se arrependeu dos seus pecados, você que o aceitou e fez dele o seu único Senhor e Salvador, aos olhos de Deus você é inocente. Inocente dos pecados que você já cometeu e que ainda você cometerá. Porque por toda a nossa vida, hora ou outra a gente comete erros. Mas aos olhos de Deus nós somos inocentes. Por quê? Por quê? Posso dar um exemplo aqui? A senhora me empresta esse óculos aqui? Pode ser assim, ó, é muito forte. Muito forte. Um pouquinho? Posso dar um exemplo aqui para vocês? Deixa eu voltar para cá, porque o pessoal está me assistindo em casa também. Quando Deus olha para uma pessoa que não está em Cristo Jesus, ela pode estar dentro da igreja, ela pode ser o que for. Se ela não está em Cristo Jesus, se ela não depositou toda a fé em Jesus, quando Deus olha para ela, Deus vê um culpado. Uma pessoa culpada que merece a morte. Mas quando Deus olha para um cristão, é como se Deus pegasse, por favor, né, pessoal? É um exemplo. Isso aqui é É como se Deus pegasse um óculos, mergulhasse esse óculos no sangue de Jesus, botasse esse óculos, fiquei bem de óculos? Ficou não, deixa pra lá. Botasse esse óculos e ao olhar para essa pessoa, para o cristão, Deus não vê um culpado, Deus vê um inocente, porque Deus vê essa pessoa através do sangue de Jesus. Vocês estão entendendo a grandeza da morte de Cristo? Então, se você está em Cristo, Deus olha para você não diretamente, Ele olha por meio do que Cristo fez por você. Logo, você não é culpado, você é inocente. Não é à toa que Paulo vai dizer em Romanos 8 que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quem deve ser condenado? O culpado. Quem está em Cristo Jesus não é culpado, é inocente. Então não há condenação sobre ele. Esse é o segundo efeito da morte de Jesus. Pessoal, vamos lá em Romanos 5, para a gente ver de novo esses dois efeitos e o último. Vamos lá, vamos comigo lá. Romanos 5, nós vamos ler 2 versículos. Nós vamos ler o versículo 1. Dá vontade de ler tudo, porque é muito grande, muito glorioso, é muito maravilhoso. Vamos ler o versículo 1 de Romanos 5. Aqui a gente vai ver esses 2 primeiros efeitos, que a gente já leu em Isaías. Portanto, havendo sido justificados pela fé. Primeiro efeito, justificação. Temos paz com Deus. Segundo efeito, reconciliação. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, olhe para cá. Olha como a Bíblia se completa. O que a gente leu em Isaías, a gente está lendo agora em Romanos. As 2 palavrinhas, paz com Deus e justificação. Então o cristão está em paz com Deus, reconciliado com Deus pela morte de Jesus. E ele é justificado, declarado inocente pelo que Cristo fez por ele. Agora veja o terceiro efeito da morte de Jesus, que é a isenção da ira. Romanos 5, verso 9. Romanos 5, verso 9. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por intermédio dele, repita comigo, seremos salvos da ira de Deus.
Aleluia, glória a Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Aquele que crê em Jesus, que está em Cristo Jesus, está protegido, isento da ira de Deus que virá sobre a terra. Por quê, pastor? Eu não acabei de falar que Deus matou Jesus no nosso lugar? Como que Deus matou Jesus? Derramando sobre Jesus na cruz a sua ira. Logo, quem está em Cristo está livre da ira, porque a ira já caiu sobre Cristo. Mais uma observação que eu estou repetindo aqui. Aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós vamos parar a leitura aqui. Eu vou relembrar tudo que falamos e eu vou concluir com algumas aplicações. Fecha a Bíblia e olha para cá. Eu preciso que você entenda, nós vamos participar da ceia. E eu não vou me cansar de pregar isso, porque você tem que entender como que a salvação acontece. Por que Jesus morreu? Já falei aqui, nós vamos relembrar para concluir. Por que Jesus morreu? Para pagar pelo pecado da uma vez que Deus não perdoa de graça. Alguém tem que pagar. E quem pagou? Quem era para pagar? Não. Quem pagou? Jesus. Agora, quem fez Jesus pagar? Quem matou Jesus? Deus. Para não punir o homem, Deus puniu Jesus com a morte na cruz. E quinta-feira você vai entender algo muito bom sobre isso nessa live que eu vou fazer. E o terceiro ponto, quais são os efeitos dessa morte de Jesus na vida do que crê? Ele é justificado, ou seja, inocente aos olhos de Deus. Ele é reconciliado com Deus, quer dizer, ele já não é mais inimigo, ele já não está em guerra com Deus. O problema dele e Deus foi resolvido, não por ele, mas por Jesus, pela sua morte. E isso nos leva a entender que seremos salvos da ira de Deus. Quem aqui já ouviu falar da ira vindoura? Acredito que você que vem à igreja, alguma vez já ouviu essa expressão, a ira vindoura. Quem já ouviu? Sabe o que significa? Que Deus vai derramar sua ira num lugar chamado inferno. O inferno é o lugar onde Deus vai derramar a sua ira. Mas essa ira não vai atingir o cristão, porque já atingiu a Cristo. Resumindo, foi isso que nós pregamos aqui nessa manhã. Agora, qual é a aplicação disso? Qual que é? O que eu pego para mim? Como que eu entendo isso assim na minha vida? Primeiro, para você que está em Cristo. Quando eu digo que está em Cristo, eu estou dizendo quem está na igreja? Quem está em Cristo é quem, como Paulo vai dizer, com o seu coração creu em Jesus e com a sua boca confessou Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Logo, ela vive no pecado? Ela peca, mas ela vive? Ela vive, desculpa, pessoal, ela vive na sem-vergonhice? E tão pouco ela vive acreditando que é boa e merece o céu. Quem está em Cristo Jesus, você quer saber se você está em Cristo Jesus? Ah, você não quer saber não, então não vou falar. Você quer saber? Se você está em Cristo Jesus, primeiro, você não vive no pecado. Quem é salvo é santo. Você vive uma vida reta diante de Deus. Porém, você não pensa que vai ser salvo por causa dessa vida reta. Você sabe que a sua salvação não está nas suas obras. Está em Cristo Jesus. Se Cristo não tivesse morrido por você e ressuscitado, suas boas obras não te salvariam. Isso prova que você está em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, primeiro, você está bem com Deus. Olha que notícia maravilhosa. Você está bem com Deus. Deus não está irado com você. Deus, Ele não tem mais nada contra você. Você está bem com Deus. Eu lembro que eu tinha muito essa pergunta dentro de mim, na antiga mentalidade, antes de entender isso aqui. Eu vivia pensando assim, será que eu estou bem com Deus? Aí como que eu descobria se eu estava bem ou não? Eu estou lendo a Bíblia? Estou. Eu estou orando? Estou. Eu estou jejuando? Estou.
Ah, então eu estou bem com Deus. Na minha cabeça, eu estava bem com Deus pelas coisas boas que eu fazia. Logo, se eu não lesse a Bíblia, se eu não orasse num determinado dia, logo eu pensava, estou mal com Deus. E sempre que eu ia atender alguém, um membro, um obreiro, quem quer que seja, até no culto eu perguntava, você está bem com Deus? A pessoa falava, tô. Aí como é que você sabe? É porque eu estou lendo, porque na minha cabeça, antes de entender o Evangelho, antes de entender o que Cristo fez, o que me fazia estar bem com Deus eram as coisas boas que eu fazia. Então, quando eu deixava de fazer, então eu estava mal com Deus. Cristão, você está bem com Deus não pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você. É por conta de Cristo que você se tornou amigo de Deus. Logo, tem uma outra notícia para te dar, você que está em Cristo. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa ter medo. Você não precisa, ao chegar diante dele, ficar assim, meu Pai, será que ele vai me ouvir? Será que eu mereço? Você está em Cristo, você não merece, mas Cristo merece. E Ele coloca em você essa possibilidade de estar diante de Deus bem, em paz. Está tudo certo entre você e Deus. E você não é só um amigo, você é um filho. Paulo vai dizer que, em Romanos 8, se eu não me engano, que o cristão não recebeu o espírito de escravidão para viver com medo. O cristão recebeu o espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Cristão, você é filho de Deus. E entre você e Deus está tudo certo. E tudo que você vier a fazer de bom vai ser por amor e gratidão. E não para tentar ficar bem com Deus. Porque é por meio de Cristo que você está bem com Deus. Cristão, a certeza da sua salvação está nessa mensagem. Às vezes você fica assim, será que eu estou salvo? Será que eu não estou? Tem gente aqui agora, olha para mim, isso é muito sério. Tem gente aqui agora que um dia acorda com a certeza da salvação e no outro dia está em dúvida. Será que eu estou salvo? Será que eu não estou? E todo dia você fala, eu preciso conquistar minha salvação, eu preciso conquistar minha salvação. Não. Cristão, você está salvo. E amanhã você não tem que conquistar a sua salvação. Quem é que é casado? Você casa todo dia? Haja festa, né? Haja bolo. Haja vestido. Você é casado? Você casou uma vez. Os outros dias você vai ali crescendo em comunhão com seu marido, com a sua esposa. Mas você é casado. O cristão está salvo pelo que Cristo fez por ele. Ponto final. Amém? Você quer buscar a certeza da salvação? Não olha para o seu coração, olha para a cruz. O nosso coração é um poço de emoções. Ora a gente está triste, ora a gente está alegre, ora a gente está feliz. É ou não é verdade? Então, se você ficar buscando certeza de salvação dentro do seu coração, um dia você vai acordar, estou salvo. Outro dia você vai acordar, acho que eu não estou, tenho que buscar a salvação de novo. Certeza da salvação está na cruz, no que Cristo fez por você. Porque Ele te reconciliou com Deus. Ele te justificou. Ele te perdoou. Ele te salvou. Olhe para a cruz. E se uma hora ou outra você pecar, porque você vai, lembre-se do que João falou. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecais, saiba que vocês têm um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, que nos inocenta e nos perdoa. Amém? Agora, aos que não estão em Cristo. Pastor, eu estou vindo à igreja há pouco, há muito tempo, mas eu não estou em Cristo. E eu sei que eu não estou pelo que o senhor acabou de falar. Eu vivo no pecado, eu vivo na bagunça, eu tenho aquela vida do meu jeito, não quero saber muito de Deus. Ou então, pastor, na minha cabeça, eu vou para o céu se eu merecer. Se eu não merecer, eu não vou. Então você não está em Cristo. Eu tenho duas notícias para te dar. Vocês estão preparados? A primeira notícia. Você que não está em Cristo, você é inimigo de Deus. Eu vou até beber uma água, porque isso é muito forte.
Se você não está em Cristo, você é inimigo de Deus. Você tem um problema com Deus. Você está em guerra com Deus. E Deus há de derramar a ira dele sobre você. Porque você tem um problema com ele. Sabe o que significa isso? Inferno. Lago de fogo e enxofre. Porque você não está em Cristo. Você é culpado. Você será condenado. Essa é uma das notícias. Agora, a outra é, se você, nessa manhã, crer na mensagem que estamos pregando, que é o Evangelho, dentro do seu coração, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, o que Jesus fez por você na cruz vai começar a valer. E você vai deixar de ser inimigo de Deus, você vai ser amigo de Deus. E o seu problema com Deus será resolvido. E a ira de Deus não lhe atingirá. Você terá paz com Deus. Você será salvo. Por mais sujo que seja o seu passado, por mais erros que você tenha cometido até aqui, arrependa-se, creia em Cristo, se renda a Ele.